Bom dia, bom dia! Essa é a energia que eu quero para esse evento. E essa música é fantástica, né? Somewhere Over the Rainbow. Todo mundo conhece, né? Israel Kango, o nome dele, Lago, Gordão, Cucu, Ukulele, blim, 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 blim. A versão original fala sobre sonho e esperança. E tem tudo a ver com o que vamos falar aqui. Mas lógico que a versão original era muito devagar, e aí a gente colocou essa versão um pouco mais animada, um pouco mais parecida comigo. E uma coisa interessante, eu fui pedir uma água dessa aqui e a moça falou, não, é só para o palestrante. Agora eu estou aqui, agora eu posso. Essa água aqui, ó, vai ser a água mais consumida no planeta, porque vai substituir o refrigerante. É fantástica, quem não bebeu... Ops, minha água. Bom, estou bem impressionado com o gabarito das pessoas que a gente tem aqui. Obrigado por terem vindo. O Estevão falou sobre a montagem do nosso evento, mas eu queria ir um pouco mais a fundo. Esse evento começou a ser montado em agosto. Então, estamos falando de 6 meses de trabalho. Para vocês terem uma ideia, são 52 pessoas que investiram seu tempo direto e indiretamente nesse evento. Muita gente, né? 12 empresas contratadas para que esse evento desse certo e mais de R$300 mil investidos para que esse evento acontecesse. Aí eu pergunto, o porquê? Por que nós, da TAG, promovemos esse evento e trouxemos vocês aqui e ocupamos o dia de vocês aqui? Bom, isso eu vou responder daqui a pouco. Primeiro, considerando o nível de pessoas que temos aqui, eu conheço a grande maioria de vocês, eu fico me perguntando até por que eu estou aqui no palco. Então, com base nisso, eu queria que vocês assistissem esses 2 dias de evento no método socrático. O que é o método socrático? Bom, é o oposto do método Pablo Marçal. Bom, vocês conhecem Sócrates, o filósofo da Grécia Antiga, de Atenas, um dos filósofos considerados dos mais sábios filósofos. E ele teve uma característica interessante. Ele foi um dos únicos filósofos que não montou a escola própria, como Aristóteles fez, como Platão fez, como por aí vai. Por quê? Porque ele gostava de ficar nas ruas de Atenas e o intuito dele era trazer a sabedoria humana e o conhecimento. Então ele ficava lá andando. Imagina você andando com Sócrates, você está lá passeando com Sócrates e passa uma mulher bonita. Você fala, Sócrates, olha essa mulher. Aí ele fala, o que tem? Que bonita. Ele vira para você e fala, tá, me descreva a beleza. Aí você fala, como assim me descreva a beleza? Se você está falando que ela é bonita, por que ela é bonita? Como você descreve a beleza? Aí você fala, não, calma, é uma mistura de Marina Rui Barbosa com Mariana Ximenes, com a voz da Débora Seco. Aí você fala, então, o Sócrates vira para você, então você quer dizer que Luana Piovani não é bonita? Que Paulo Oliveira não é bonita? Não, estou dizendo isso, Sócrates. Então descreve você o que é beleza. E ele vira para você e fala, eu não sei. E aí vem a famosa frase de Sócrates, que é, só sei que nada sei. Então eu gostaria de trazer todos para esse método socrático. Vamos assistir essas palestras como crianças que nada sabem e que estão abertas a novos aprendizados. Vocês topam? Estão comigo nessa? Legal. Então, vamos falar de IoT e inteligência artificial. Mas para falarmos disso, como a primeira palestra, como a palestra de abertura, vamos buscar a base. Qual que é a base disso tudo? Um microchip aqui, ó. Meu celular está contando meus passos aqui. Como é que ele faz isso? Ele pega uma vibração, transforma isso numa variável usando lógica de programação. Aí eu faço outra pergunta para vocês. Quem é o pai da lógica? Alguém sabe? Aristóteles, outro pensador, outro filósofo da Grécia Antiga. Aristóteles que criou a lógica aristotélica, a lógica da programação. Qual foi o conceito? Ele entendeu que o que diferenciava o ser humano dos animais era a linguagem. E ele entendeu que uma estrutura linguística
para ser uma estrutura linguística, ela tem que respeitar 3 princípios. Quais são os 3 princípios da lógica? O princípio da identidade, ou seja, o que ele quer dizer? Isso é um púlpito. Isso é o primeiro princípio. O princípio da não contradição, que é ou eu falo que isso é um púlpito e isso é verdade, ou eu falo que isso é um abacaxi e isso não é verdade. Então, eu chego na conclusão que ou aquela proposição é falsa ou a proposição é verdadeira. E o terceiro princípio de Aristóteles, que é o da não contradição. Ou seja, eu só tenho 2 opções. Ou só tenho a opção de isso aqui ser um abacaxi, isso ser falso, isso aqui ser um púlpito, isso aqui ser verdadeiro. Então, se eu chamo isso de púlpito e falo que isso é verdadeiro, isso não pode ser falso. Faz sentido isso para vocês? Para mim faz total sentido. Esses 3 princípios foram escritos há 2.370 anos atrás e faz todo sentido para nós hoje. Não só faz todo sentido para nós hoje, como está aí no celular de vocês, como está quando vocês abrem um computador, como está naquela câmera. Interessante isso. Mas olha o que é mais interessante. Depois de Aristóteles, a lógica só foi falada de novo no século XIX. E um dos grandes foi George Boole. Conhecem George Boole? George Boole, eu sou fã dele. O cara é um gênio. Aliás, não, né? Ele foi um gênio. Boole, ele era filho de sapateiro, ele só estudou na escola até o primário, e dali em diante ele era autodidata. E como é que um autodidata faz a álgebra booleana, que é a base de todos os computadores? Incrível isso, né? E só resumindo rapidamente, a álgebra booleana é aquela que prevê o e, ou e não. Então, quando você pega os 3 princípios de Aristóteles e junta com a álgebra booleana, acabou. Todo o resto faz sentido. Faz sentido para vocês? Para mim faz todo sentido. Colocou lá a condição e, condição ou, condição não, fechou com tudo. Legal? Aí é que eu comecei a pensar e falar, como pode passarem 2.200 anos até entre Aristóteles e George Boole e não se falar mais em lógica? E mais, como é que Boole, da álgebra booleana, escreve isso e só é aplicado isso 100 anos depois? Lá na década de 70, quando a gente começou a ter a microinformática, quando nós começamos a ter os computadores pessoais. Impressionante essa evolução, né? Impressionante como parece que o tempo parou para a lógica, começou a fazer sentido na década de 70, na década de 80 e 90, quando esses computadores pessoais começaram a ficar conectados, esses computadores pessoais deixaram de ser chamados computadores pessoais para ser chamados de computadores coletivos. E então, no boom das .com, a partir dos anos 2000, esses computadores coletivos começaram a se tornar computadores coletivos móveis. E tudo isso trazendo para nós o que nós temos hoje. Hoje trazendo todas as facilidades de um IoT, de um dispositivo que vai estar conectado a qualquer coisa, que seja esse ar-condicionado, que seja o que nós temos. Você tem 5 minutos, Tomás? Era o que eu precisava. Retomando aqui o meu pensamento. Então, o que mais admira é, nós tivemos 2.200 anos da lógica parada, e agora, em 60 anos, ou 50 anos, nós tivemos uma explosão. E hoje nós podemos dizer, como é que a gente vivia sem isso tudo? Eu estava assistindo um filme esses dias, filme acho que era de 2002, se não me engano. Uma pessoa estava telefonando para outra e a outra não atendia. Sabe o que ela fez? Mandou um fax. E aí chegou o fax, ela leu o fax, sua avó está no hospital. Ela pegou o telefone e ligou lá. Caramba, hoje não, hoje a gente pega o celular, manda um WhatsApp, se a pessoa não atende, a gente liga pelo WhatsApp mesmo no celular dessa pessoa
e a comunicação ficou tão rápido, e a conectividade faz tanto sentido, e hoje a gente não vive mais sem a conectividade, não é verdade? Agora, permitam-me falar um pouco da tag. O que eu quero dizer quando eu falo que essa evolução foi tão rápida? E o porquê que eu trago isso e faço um comparativo com a tag? Bom, eu sou criado profissionalmente dentro da indústria. E na indústria, sempre na manutenção. E a manutenção na indústria ela sempre foi muito manual, sempre foi muito braçal. Então, no meu conceito original, manutenção precisa ser braçal. Só que aí, em 2015, nós começamos a perceber que a telemática fazia todo sentido para a manutenção. E nós começamos a aplicar a telemática em nossos clientes. Isso fez um boom tão grande que, em 2016, nós começamos a abrir key accounts, que eram clientes que tinham uma expansão nacional. Não era um cliente que tinha um equipamento único que nós precisávamos cuidar. Era um cliente que tinha 100, 200 equipamentos espalhados no Brasil e eles queriam ser monitorados em sua totalidade. Ok, quando isso aconteceu, e o que eu quero trazer vocês? Olha como uma coisa puxa a outra. Assim como a tecnologia foi evoluindo, olha como a tag ela foi sendo empurrada para um passo mais à frente. Em 2018, nós precisávamos pensar como é que a gente faz para atender todos esses clientes da mesma forma. E foi então que nós começamos a modelar o negócio como franquia e criamos a nossa primeira franquia. Em 2019, veio uma outra necessidade que esses clientes nacionais pediram para nós, que era um atendimento centralizado. Então, em 2019, nós criamos o primeiro Service Desk. Olha quantas rupturas. Nós somos a primeira empresa no Brasil a aplicar a telemática em seus clientes. Que geralmente a força é o contrário, é o cliente que pede, né? Nós não, nós levamos para o cliente. Ó, nós vamos colocar. Ah, mas vou colocar, depois se entende. Depois o Service Desk centralizado, em 2019. Em 2020, todo mundo sabe, houve a pandemia. Nós precisamos esperar ver o que estava acontecendo, mas nós não paramos de crescer. Nossa rede de franquias continuou crescendo mesmo com a pandemia. Em 2021, nós fizemos a aplicação de novas plataformas cloud, mudando a plataforma dos nossos dispositivos para uma plataforma que tivesse maior capilaridade, maior capacidade. Em 2022, nós fizemos um rebrand da marca. Até então era Tag Energia, né, Tomás? E aí, com esse rebrand da marca, nós formamos a Tag Monitor e dividimos a Tag Monitor entre Tag Monitor e Tag Franchising. Em 2023, nasceu, então, a AgriTag, a Tag Rental, e, então, outras empresas que colaborassem com tudo isso que nós estávamos falando. E, por fim, começamos a aplicar a inteligência artificial. E o que foi a inteligência artificial nisso tudo? Foi um Hadouken nisso tudo, empurrando toda essa força para frente. E, de fato, hoje, eu não consigo mais imaginar uma empresa de tecnologia sem a aplicação da inteligência artificial. Então, nós entendemos que uma empresa que antes era uma empresa de manutenção, que se transforma numa empresa de tecnologia, ela recebe de braços abertos a inteligência artificial. É como se fosse a manutenção, o arroz, a tecnologia, o feijão e a inteligência artificial, o bife acebolado. Ou como se fosse a manutenção, o pão, a tecnologia, a manteiguinha na chapa e a inteligência artificial, açaí da requeijão. Deu até fome isso aí. Senhoras e senhores, Rafael Galasso, salva de palmas.